Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar a respeito das indicações e dos tipos de cirurgia quando o paciente tem uma lesão do nervo ulnar no cotovelo. Esse foi um tema que um paciente meu que pediu para conversar a respeito, então vamos lá. A primeira coisa é, vamos explicar um pouquinho, assim como tem outro vídeo falando sobre a síndrome do túnel do carpo e quando tem indicação de operar, quando compromete o nervo ulnar na região do cotovelo, também existe uma classificação clínica que diferencia se esse problema do nervo é leve, moderado ou grave. E a grande diferença entre elas é o grau de comprometimento, ou seja, o leve é quando você tem só aquela sensação de formigamento e algum desconforto, né, nessa região do território do nervo ulnar. A segunda coisa seria o moderado, quando além do formigamento você tem também dormência, então você tem um déficit sensitivo. E o grave já é quando você tem perda de força, ou seja, já tem déficit motor, podendo ou não ter atrofias musculares na mão, na região, e uma fraqueza de firmeza da mão, e aí isso já seria o grave. Então, o leve, em geral, o tratamento, e o moderado também a gente começa com tratamento não cirúrgico, de orientações posturais, deixar o cotovelo mais esticado, deixar a palma da mão mais para cima, enrola uma toalha de rosto no cotovelo para dormir, para ele não dobrar muito, e observa esse paciente por um período, pode variar de um paciente para outro, e caso o paciente melhore, ok, mantemos essa conduta de medidas não cirúrgicas. Agora, quando tem um moderado que não melhorou com as condutas não cirúrgicas, ou então um grave com já perda muscular, então tem indicação de cirurgia. Qual é o problema em relação ao nervo ulnar? Diferente da síndrome do túnel do carpo, não é muito frequente o paciente com um problema do nervo ulnar no cotovelo ter dor. E com isso, a coisa vai se arrastando um pouco mais. E quando o paciente percebe, quando ele vem ao consultório, muitas vezes já está num quadro grave mesmo, num quadro mais avançado de perda de força, de atrofia de músculos da mão. E isso faz com que, muitas vezes, na entrada já do paciente, já exista a indicação de se fazer a cirurgia. E aí, em geral, a cirurgia é para fazer uma descompressão do nervo ulnar. Então, existem 5 possíveis pontos de compressão nessa região toda aqui do cotovelo, tanto aqui mais proximal no braço, mas até aqui na região do antebraço. E quando eu opto por fazer a cirurgia, eu vou soltar e liberar o nervo em todo esse trajeto, descomprimindo o nervo nesses 5 possíveis pontos de compressão. Já que eu vou operar, eu vou resolver o problema definitivamente. Porque eu já atendi paciente que havia sido operado em outro serviço, com outros médicos, que fez uma descompressão parcial e a paciente melhorou parcialmente, mas tinha a persistência de sintomas e aí precisou reoperar. Bom, essa seria uma primeira cirurgia de descompressão do nervo. Mas algumas vezes a gente precisa, além de descomprimir o nervo, mudá-lo de lugar. Então ele passa aqui por trás desse ossinho do cotovelo e a gente precisa trazê-lo para frente. Esse nome é conhecido como transposição anterior do nervo. E aí existem várias técnicas, que pode ser passado por baixo da pele só, pode ser passado por dentro do músculo, por baixo da face ou por baixo do músculo. Cada um tem a sua escolha e a sua indicação em relação a isso, mas em geral, quando a gente vai fazer a transposição, tem algumas indicações. Ou quando o nervo desloca espontâneo, então ele faz uma subluxação do nervo na região do epicôndilo medial, que é esse ossinho aqui na ponta do cotovelo. Então quando ele sai do lugar espontaneamente, só com o movimento. Ou quando é uma reoperação. Ou quando tem alguma deformidade nessa região, ou seja, ou o cotovelo é um pouquinho mais torto, ou teve uma fratura e a consolidação dessa fratura deixou um calo que desloca o nervo e acaba comprometendo, ou existe algum componente ocupacional. O que eu quero dizer com isso? O exemplo clássico que eu dou é lutador de jiu-jitsu que fica batendo o cotovelo toda hora no tatame e isso fica lesando o nervo. E então, para parar de lesar o nervo, a gente precisa tirar
o nervo daquela região onde ele continua sendo traumatizado. Então, nós falamos aí sobre os critérios para indicação de cirurgia, as duas técnicas mais comuns, de só descompressão ou de descompressão mais transposição anterior. E o que eu queria pedir para vocês é, me diga aí qual é o seu caso, se você conhece alguém que tem, se você também tem. Tem um outro vídeo aí no YouTube, o primeiro vídeo do canal, falando sobre exatamente isso, neuropatia ulnar no cotovelo, principalmente o uso prolongado do celular. Dá uma assistida lá, comente e participem. Um abraço.